Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Flávio Neres. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Hoje eu quero meditar com você num texto da palavra do Senhor e quero trazer aqui uma lição para nossas vidas e trazer daquilo que a palavra de Deus nos revela sobre o segredo do sucesso. Você sabe qual é o segredo do sucesso? O sucesso aqui, nós devemos entender que é ser bem sucedido naquilo que nós intentamos em realizar. Eu vou dar aqui para você, através da palavra do Senhor, qual é o segredo para nós termos uma vida bem sucedida naquilo que nós nos propomos a fazer. Tá bom? Eu quero ler um texto com você que está em 2 Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 5 até o versículo 8, que diz assim: No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Nós estamos falando aqui, queridos, do rei Ezequias, tá bom? Versículo 6: Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Versículo 8 e o último para nossa meditação. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Então nós vamos ver aqui alguns segredos para nós termos uma vida bem sucedida, tirando aqui o exemplo do rei Ezequias, tá bom? Então, em primeiro lugar, para nós sermos bem sucedidos em nossa vida, em tudo aquilo que nós intentamos em fazer, para termos sucesso, a primeira coisa que nós devemos ter é a fé. Nós devemos ter uma vida de fé, a confiança, né? Nós devemos ter aquela confiança apenas em Deus. Aqui, no capítulo 18 de 2 Reis, no versículo 5, nós vemos assim, nós lemos desta maneira: No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante. Ou seja, ele confiou plenamente nesse Deus maravilhoso. Ezequias teve fé. Ezequias colocou completamente a sua confiança, a sua vida, os seus projetos, seus propósitos em Deus. Ele tinha fé em Deus. Queridos, eu não sei quais são os teus projetos, os teus propósitos com o Senhor, aquilo que você tem sentido no seu coração, mas eu quero te dizer, no dia de hoje, que se você quer ter sucesso nesse teu empreendimento, tem uma vida de confiança em Deus, tem uma vida de fé plena no Deus, a qual verdadeiramente se revela de uma maneira surpreendente a toda a humanidade. Porque sem Deus é impossível nós realizarmos qualquer coisa. Aliás, a Bíblia já nos fala isso, né? Lá em Hebreus capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então, tudo aquilo que nós nos propomos a fazer, a gente tem que começar com confiança em Deus. Não é na nossa inteligência, não é na nossa força, não é no nosso dinheiro, não é nas nossas amizades, não. É em Deus. Quer ter uma vida de sucesso, quer ter uma vida que venha prosperar, confie em Deus, tenha fé em Deus, tá bom? Então esse é o primeiro passo para ter uma vida bem sucedida, é confiar em Deus, ter fé
em Deus. A segunda coisa é ter firmeza naquilo que você se propõe a fazer. No versículo 6, né, nós podemos ver que Ezequias tinha firmeza. Ele se propôs ali cumprir os mandamentos de Deus. Ele tinha firmeza naquilo que ele acreditava. Versículo 6 diz assim: porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ezequias tinha, além da sua fé, né, Ezequias tinha firmeza naquilo que ele queria e naquilo que ele ia fazer, e na sua fé para com o Senhor. Ele tinha firmeza. Ele se propôs a servir ao Senhor. Veja bem, o versículo diz que ele se achegou ao Senhor e não se apartou, não desistiu do Senhor. Ele ficou firme com o Senhor. Ele guardou os mandamentos do Senhor, os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Isso é firmeza. Tem pessoas que são inconstantes, tanto naquilo que se propõe a fazer, como na fé. Começa com uma vida de fé, ao chegar às primeiras dificuldades, elas ficam oscilantes, ficam inconstantes diante das coisas que se apresentam como dificuldade na sua vida. E se você não for firme naquilo que você quer verdadeiramente realizar, você não será bem sucedido. Sinto muito lhe informar isso, mas é uma realidade. Nós só teremos sucesso naquilo que nós tivermos firmeza. Não adianta colocar a mão no arado e olhar para trás. Não adianta. Tem que ter firmeza, tem que ter um propósito, e esse propósito ir até o fim. Então, queridos, em primeiro lugar, a gente tem que ter fé. Em segundo lugar, ter firmeza com o Senhor acima de tudo. Firmeza com o Senhor. Tenho fé no Senhor, mas não realiza logo. E muitos desistem daquilo que Deus colocou no seu coração. O terceiro passo, né, para ter uma vida de sucesso, o grande segredo do sucesso, é ter uma vida de obediência. De obediência a Deus. Aqui no versículo 6 ainda, nós vemos aqui que Ezequias, ele não se apartou de após ele, do Senhor, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Guardar aqui é cumprir. Guardar aqui é obedecer. Guardar aqui não é só ouvir, mas é obedecer, ter uma vida de obediência ao Senhor. Esse é o grande segredo do sucesso. É ter fé nesse Deus maravilhoso, é ter firmeza, não ser, ficar inconstante, um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo, e obedecer a esse Deus, não só quando tudo vai favorável, mas obedecer em todo momento. Veja bem que aqui Ezequias, o grande rei, ele obedeceu ao Senhor, ele guardou a palavra do Senhor, ele obedeceu a palavra do Senhor. E por último, queridos, que é o grande segredo do sucesso, está no versículo 6 ainda, é a persistência, é a perseverança. Aqui ele não deixou de seguir a Deus, né? Vou ler mais uma vez para você. Porque se achegou ao Senhor, isso é fé, né? Se achegou ao Senhor, acreditou nele, teve confiança, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Versículo 6. Porque se achegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ele se apegou ali, ficou firme com os mandamentos, né? Obedeceu e persistiu. Ele perseverou.
Um dos grandes segredos do sucesso é a perseverança. Tem pessoas que começam com ânimo, com fé. Vejam bem, meus queridos e amados irmãos, não importa como você começa, mas importa como você vai terminar. Saul, ele começou muito bem o seu relacionamento com o Senhor, era ungido, a Bíblia diz que ele profetizava, era cheio do Espírito Santo de Deus, mas terminou longe de Deus, consultando a espíritos, vaidoso de coração, querendo ser adorado pelo povo. Não importa como você começa, mas como você termina. Davi, ele começou como um pastor de ovelha, alguém que ninguém dava nada por ele, mas ele foi ungido pelo Senhor. No seu percurso, no seu andar com o Senhor, ele teve falhas, mas sempre foi o homem segundo o coração de Deus, se humilhava, pedia perdão a Deus, retrocedia, renovava a aliança com o Senhor, estava sempre disposto a agir conforme a vontade de Deus, e terminou com seu nome escrito como o grande rei que Israel teve. Agradou o coração de Deus. Começou ruim, mas terminou bem. Então, para que isso aconteça, tem que ter perseverança, tem que ter luta. Não adianta pensar que tudo vai ser fácil. A gente tem que ter confiança em Deus, tem que ter fé em Deus, temos que ser firme diante dos propósitos que Deus coloca no nosso coração. Nós devemos obedecer ao Senhor e, acima de tudo, em perseverar no caminho do Senhor. Esse é o grande segredo do sucesso. Quer ter sucesso, meu irmão? Faça isso e você vai ter uma vida abençoada e bem-sucedida na presença do Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.